Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Estilo Sem Filtro comigo, Gabi Corrêa. Hoje a gente está aqui mais uma vez com uma super convidada, mas eu quero falar um pouquinho para vocês que a gente está ao ar, né? Está indo ao vivo, chegando aí na tua casa pela TV Mar, aqui na cidade de Rio Grande, através do nosso canal da Claro, por assinatura. Então, assim, ó, se vocês não assinam ainda, não fazem parte, vem para cá com a gente. Estamos também diretamente no Instagram TV Mar, Rádio Zona Sul, tá imperdível. A gente tem aí uma gama alta de programas com uma super qualidade para cada vez mais levar para vocês entretenimento, muito conhecimento. E é claro, tudo descontraído, porque aqui no programa é assim, né? A gente bate aquele papo bem animado, descontraído, com muita pergunta, questionamento. E hoje eu gostei tanto que eu pedi bis. No meu primeiro programa de estreia, ela teve comigo Kelly Jordana, psicóloga aqui na cidade de Rio Grande, que tem também aí, né, faz um trabalho maravilhoso, vai falar para nós um pouquinho antes da gente conversar, né, a gente começar a nossa conversa aqui, nossa entrevista, nosso bate-papo, mas eu quero que a Kelly fale, porque quando ela esteve aqui foi lá no inicinho, né, no início do meu programa, então eu quero que te apresente novamente, Kelly, para quem não viu ainda o nosso programa da primeira vez, hoje vai ter essa oportunidade, tudo bom? Tudo bom, Gabi? É uma grande satisfação estar novamente aqui, né, Gabi? Coisa boa. Foi muito agradável da primeira vez, então é muito bom, gratificante estar aqui. Poder levar informação de qualidade para as pessoas, né, da nossa cidade de Rio Grande. Então, eu sou psicóloga, né, atendo o público infantil aqui na cidade de Rio Grande, atendo adolescentes, casais, atendo, sim, a demanda também de familiares, né, porque às vezes as pessoas têm dúvida, Gabi. Ah, se atende meu filho, pode me atender também? E sim, com certeza. O psicólogo que acolhe essa demanda da psicologia familiar, assim como eu, a gente atende, sim, toda a demanda familiar existente. Olha só, viu? Quando eu falo para vocês que a Kelly é uma profissional assim que tem uma gama alta de conhecimento, né? De traz sempre pra gente aí agrega muito na vida aí da gente e tenho certeza na vida dos pacientes dela. Mas Kelly, hoje eu te trouxe aqui pra gente conversar de um assunto que a gente sabe, ele é muito comentado e nos dias de hoje, onde a tecnologia cada vez mais impera, a gente vai falar sobre relacionamento amoroso. Sim, nós vamos entrar nesse assunto pra gente terminar 2024, né, Kelly? E para 2025, não sei vocês, mas eu vou ir tentando entender melhor um pouquinho de como que é o relacionamento, né, amoroso, quais são as dúvidas. E quero começar te fazendo uma pergunta. Qual é a dúvida mais frequente lá que chega dos casais? Conta para nós aqui. Sim, Gabi, assim, ó, eu tenho sido bastante procurada desde o início da minha formação, que já tem aí mais de 6 anos, por essa demanda de casais, né? Das mais diferentes configurações de casais, a gente pode se dizer, tá bom? E assim, ó, uma das dúvidas frequentes que aparecem, geralmente será que esta pessoa também tem os mesmos sentimentos que eu tenho por ela? Será que acabou mesmo? Será que chegou ao fim a nossa história de amor? E assim, Gabi, aí tem todo um contexto a ser analisado. São pessoas diferentes que viveram uma experiência única, né? Então, há muito a se levar em consideração em relação a essa questão. É como eu sempre digo, embora eu, como profissional da psicologia, tenho tanto propriedade como pessoa, a mulher Kelly, né, que tem um relacionamento há mais de 28 anos, e também a psicóloga, com toda a sua bagagem de conhecimentos, né, nada substitui, né, nada ultrapassa o olho no olho. Então, é sempre muito importante, quando eu acolho a demanda, eu não acolho o problema em si, né, que o paciente traz para mim. Eu acolho sempre porque a gente faz terapia de casal e tem um resultado maravilhoso ali no consultório, né? Tenho tido, assim, ó, resultados excelentes. Os pacientes que estão me ouvindo, eles podem confirmar, né, que realmente é muito proveitosa a terapia de casal. Então, que as pessoas possam, sim, né, Gabi, antes de dar um checkmate, antes de dizer realmente terminou, não há mais expectativa, que as pessoas possam buscar o apoio da psicologia, que é uma área de estudo que estuda as afetividades, o comportamento humano e as afetividades em geral. Então, que a luz da psicologia possa, sim, vir neste fim de ano iluminar mais todas as pessoas que buscam essa compreensão maior. Olha só. Sobre relacionamento. Sim. E Kelly, me diz uma coisa assim, a gente sabe que, infelizmente, cada vez mais, acaba sendo frequente os casos duplos, né, as convivências que a gente tem por aí, enfim, a traição mais propriamente dita. Por que tu acha que se é perdoada uma traição,
Tanto independente das partes. Se for a mulher que traiu e o homem perdoa, se foi o homem que traiu e a mulher perdoa. Por que tu acha que as pessoas, hoje em dia, não que seja errado, né, gente, mas por que as pessoas perdoam ou não, às vezes não perdoam, mas permanecem na relação? Acho que seria essa a pergunta. Por que tu acha que as pessoas, mesmo sabendo que o outro foi infiel, por que elas permanecem ali naquela relação? Questões assim, casos de traição, são bastante levados também para o consultório, né, Gabi? E assim, ó, é muito peculiar de cada casal, a gente tem que ter muito cuidado, é um assunto delicado, porque envolve tanto a questão da sociedade em relação a isso, e como a mulher é vista diante de uma traição, e como o homem é visto diante de uma traição, tudo isso é muito relativo e relevante também. Então, assim, Gabi, a gente precisa, é bem como eu digo, em matéria de casais, o olho no olho, a pele na pele, quem estava ali entre as quatro paredes, quem dividiu uma convivência afetiva sabe o que significou e o que não significou diante de, muitas vezes, de uma traição. Porque a traição, Gabi, ela pode ser uma traição com uma outra pessoa, ou pode ser, muitas vezes, traições de perspectiva de vida. Enfim, em geral, a traição, Gabi, é importante a gente pontuar isso. Quando nós vivemos, nós seres humanos em geral, homem, mulher, vivemos uma traição, abrem-se feridas emocionais, né? Ou seja, feridas que já pré-existiam, porque todos nós vivenciamos feridas emocionais, rejeição, né, traição, abandono, e tudo isso diante de uma traição que alguns autores, inclusive dizem, Gabi, que é uma das piores dores que um ser humano pode sentir. Né, que ela se equivale assim, a uma das piores, de tamanho sofrimento que a pessoa é imposta a passar por aquele sofrimento. Seja o homem ou a mulher, é realmente muito difícil a gente sentir que aquela pessoa a qual nós depositamos a nossa confiança, o nosso amor, o nosso afeto, aquela pessoa trai a nossa confiança. Realmente é uma dor assim, ó, que ela dilacera a alma. Há casos, inclusive, Gabi, de pessoas que desenvolvem doenças graves nos próximos 4, 5 anos após terem vivenciado uma traição. Porque a pessoa consegue se recuperar, às vezes, aparentemente, mas a nível fisiológico, aquilo ali desperta genes que são que estão no DNA nosso, né? Genes de doenças como câncer ou outras doenças que atacam a imunidade da pessoa em geral. Porque que tem o estímulo da traição. É estimulado ali pelo traição. Fato. O quanto é grave, né? Então, que as pessoas pudessem pensar melhor. Porque o que a gente... Falar em relacionamento, a gente não tem como não falar, Gabi, sobre a responsabilidade afetiva. Sim, pois é. Né? E o que as pessoas entendem sobre a responsabilidade afetiva? Isso era uma matéria que deveria ser ensinada nas famílias, em círculos sociais, na escola, a responsabilidade afetiva. O quanto eu me dou para uma pessoa. Então, às vezes, a pessoa entra num relacionamento, Gabi, para fazer uma experiência. Tipo assim, é uma experiência minha. Aquela pessoa é um contracenante só. Ela só está ali contracenando comigo. Então, a partir do momento em que eu achar que aquela experiência ali, que é minha, ela já não é mais válida para mim, eu simplesmente tiro aquela pessoa dali e coloco outra no lugar. Então, o quanto a responsabilidade afetiva faz a gente pensar em tudo isso, né? Eu conseguir viver um relacionamento e olhar o meu relacionamento a partir do olhar do outro também, e a gente conseguir ter essa sinceridade, que é o que tem que ter na relação, né? E o que tu identifica, Kelly, que seja assim, o maior fator que desencadeia a questão da responsabilidade afetiva? Por que muitas pessoas não têm exatamente isso? Como tu disse, chega, tá fazendo aquele experimento e tem como se identificar, gente. Quem é psicólogo, fazendo ali todo um acompanhamento, se consegue identificar algumas possibilidades de ser o fator que determina que isso aconteça. Com certeza, Gabi. Por isso que ganhou tanto espaço a questão da psicologia de casais, né? Esse atendimento terapêutico dado a casais, o que o profissional faz? Eu, por exemplo, quando atendo casais, eu sento os dois ali no consultório e converso com eles. Bom, agora nós vamos nos redescobrir os três juntos. Então, nós vamos traçar personalidades dos dois. Nós vamos conhecer a tendência de personalidade que cada um tem. E isso é muito assim, muito proveitoso para os dois. Porque enquanto eu estou te conhecendo, eu vou levar
sei lá, eu vou levar cerca de alguns anos para realmente ter um conhecimento de como tu reage a cada situação. Sim. Só que na terapia, esse tempo ele é otimizado. Porque o profissional da psicologia, ele está pronto e preparado para traçar perfil. Então, a gente traça o perfil e a gente faz assim. Quando a terapia é de casal, a gente faz uma terapia juntos, o casal, uma sozinho, individual. Aí eu já ia te perguntar como é que funciona, se todas as sessões eles vão acompanhados ou eles têm ali aquele espaço, né, contigo, no caso com a psicóloga, enfim, que seja um momento de cada um, separados. Sim, é muito importante salientar isso, Gabi. Além de ter esse momento individual daquela pessoa, ela tem também preservada a sua privacidade. Tem traços da personalidade dessa pessoa que o profissional da psicologia, ele não tem o direito de deliberadamente juntar o casal e falar de um abertamente para o outro. O que a gente vai fazer? Nós vamos intermediar, o profissional da psicologia intermedia essa relação de uma maneira que ela fique equilibrada, saudável, né? Para que esse casal possa, sim, viver esse relacionamento, né? Esse momento de se conhecerem melhor, mas sempre de maneira justa e ponderada para os dois. Porque o profissional de psicologia ele tem que ter bom senso. Se eu tenho um casal, e já aconteceu, porque eu tenho muitas experiências, né? Mas é bom, né? Tem bastante experiência. Então, assim, um deles tem uma personalidade, assim, ó, bem com traços bem característicos narcísicos. Então, a pessoa tem uma individualidade maior. Ela tem uma maneira de olhar o outro um pouquinho voltada para o seu próprio umbigo. Porque a gente vê nas redes sociais, fala-se muito em esse é narcisista, aquele não é narcisista e coisa e tal. E Sim. A gente precisa o quê? Assim, é um senso muito comum. Assim. Na verdade, Gabi, todos nós temos um pouquinho de traços narcisistas. Todos nós temos, em geral. Mas é claro que tem aquela pessoa. E tomara que tu não tenha te deparado ainda com ninguém assim, né? Eu já me deparei várias vezes, tanto no consultório como na vida pessoal também. Sim. Pessoas que têm um olhar mais voltado para si mesmos, sabe? É um certo egoísmo, entre aspas. E é um egoísmo mascarado. Ele não tá assim, tudo é meu, eu quero só eu decido. Não. Tu percebe isso na maneira de viver, nas perspectivas de vida que a pessoa tem. Às vezes não é nenhum controle que ela expresse de falar propriamente, eu quero tal coisa, mas sim as atitudes, né? As atitudes, e que fazem o quê? Casais solitários, como a gente tem visto muito hoje em dia, e aí entra a questão da traição. Aí eu te pergunto, Gabi, para ti, para quem está nos assistindo, o que realmente é uma traição? Porque tem casais que vivem durante anos, décadas, dentro da mesma casa, e cada um vive a sua solidão. Aí, quando um deles, por algum motivo, conhece uma outra pessoa, até que ponto eu posso levar a ponto de facas, como a gente diz, né? Sim. Encostar na parede essa pessoa e dizer, puxa vida, olha o quanto tu é imoral por trair. Então, a traição, Gabi, eu sempre digo, nós precisamos, acima de tudo, aprender a sermos fiéis a nós mesmos. Não com aquele egoísmo, mas uma fidelidade ao que eu realmente quero, o que eu realmente pretendo com essa pessoa que está ao meu lado. Porque às vezes não é nem sempre, eu penso que não é nem sempre, infelizmente também já me deparei, às vezes não é nem sempre tu falar, né, mas tu ir de maneira contrariada às vezes, numa determinada situação, né, tu fazer algo contrariado, e hoje eu também até vinha conversando, vocês vão assistir esse programa, né, gente, um pouquinho depois, né, a gente grava aqui, ele não vai ao ar no dia, mas a gente vivencia experiências, e hoje eu vinha conversando sobre isso, sobre a questão de que eu acho que hoje, para mim, relacionamento vai muito além, assim, de propriamente a relação. Vai da parceria, né? De tu estar alinhado com uma pessoa que esteja buscando as mesmas coisas, né? Esteja ali alinhado com o que tu também tá querendo aí pra tua vida. E que não impeça o outro de buscar, né? Porque hoje a gente vê, infelizmente, eu tenho muitas seguidoras que a gente conversa por ali e que expressam esse desejo de sair de casa, mas não sair de casa e terminar a relação, de sair de casa, de viver a sua vida, de ter o seu trabalho. E que hoje, infelizmente, né, vivem somente em casa, somente pro lar, se sentem desvalorizadas, porque às vezes tu não tem, na maioria dos casos, tu não tem uma remuneração, né? Tu não tá ali, mas é um trabalho que se faz, né, que não deixa de ser um trabalho, né? Então, isso também é algo que eu vejo que as minhas seguidoras, o pessoal gosta bastante sobre isso. E eu sempre falo da questão da gente tentar começar a fazer, a sair, a se movimentar e não deixar que
que fique ali por conta, né, gente, de ficar à mercê, né, de alguém, à mercê da figura masculina. E claro que a gente, de maneira nenhuma, né, a gente quer passar para vocês a figura masculina é um monstro, né? Não é isso. É que realmente acontece. Assim como acredito, tem o reverso também, né, Kelly? Tem o reverso da dependência que o homem tem com a mulher. É isso. Né? É uma dependência muitas vezes financeira, às vezes também é uma dependência emocional, né, Gabi? Por isso, assim, ó, relacionar-se de maneira saudável são duas pessoas que estão em busca da sua satisfação pessoal. Sim. Né? Então a pessoa ela tem que ter, porque são dois universos que se encontram e muitas vezes eu vejo pessoas que estão em desequilíbrio exatamente com isso. Um está buscando seus ideais, está correndo atrás, alcançando a satisfação plena da sua vida, e o outro está assim como que sombra daquela outra pessoa, e isso não é legal e acaba culminando em problemas de relacionamento, né? Porque nós precisamos. É como eu sempre digo, quem está bem, Gabi, quem está se sentindo bem, satisfeito, ele não está com problemas, entende? Verdade. Ele tá pleno, ele está correndo atrás, a pessoa que está bem, ela está, inclusive, com mais facilidade para lidar com as dificuldades que se apresentam no dia a dia. Agora, outra questão interessante também, Gabi, é que às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, será que nós somos incompatíveis? Eu acho muito interessante essa pergunta, né? Será que nós somos incompatíveis? A gente não combina. Aí eu digo assim, ó, raramente isso acontece. Tu sabe que o Cupido, parece que ele é amigo do psicólogo. Então, quando a pessoa vem e diz isso, eu já penso assim, calma, Kelly, eu falando comigo mesmo, a psicóloga, né? Eu digo, não, calma, o Cupido é teu amigo, né? Então, pessoas que vêm com demanda, na maioria das vezes, Gabi, elas têm coisas para aprender uma com a outra. Entende? Então, o relacionamento interpessoal, o relacionamento com uma outra pessoa, ele tem a nos ensinar sempre. Só que, claro, né, Gabi, entra aquela parte bem profunda, assim, que já entra a espiritualidade, não religião, espiritualidade do ser humano, né? Corpo, mente, espírito, a gente é isso, né? Então, assim, entra aquela parte, assim, que fala assim, ou aprendemos pelo amor ou pela dor, né? Então, tem pessoas que chegam em grande sofrimento emocional, desenvolvem tanto problemas físicos, como a gente já falou aqui, né? Problemas de saúde do corpo, mas também desenvolvem problemas sérios psicológicos, né, Gabi? Problemas de saúde mental bem peculiares, que a pessoa precisa fazer muitas vezes tratamentos, sabe? Tomar medicação, ficar ali fazendo porque desencadeia, né, Gabi? Toda a gama de problemas, de transtornos em geral. Às vezes a pessoa chega, o casal chega, eu já dou uma olhada, assim. Quanto tempo juntos? Aí, profissional acostumada a lidar com casais, eu olho o casal. Aí eu olho a mulher, tá com baita sobrepeso. Ele tá bem, bem magrinho. Ou vice-versa. Ela bem, bem magrinha. Ele... Aí tu já vê o quê? Tem ali tem um composto que tem a ver já com um transtorno alimentar junto, que é uma das minhas áreas de domínio de conhecimento na psicologia. Então, eu já entro com os dois pés firmes, que eu sei com que eu estou lidando. E consigo sempre ajudar esses casais. Que bacana. A ter esse equilíbrio. Porque quando essa parte eu não entendo, né, Kelly? Mas quando tu nota isso, tu vê que há uma divergência, no mínimo ali, de interesses dos dois. De vontades, de desejos que eles queiram para a vida deles. A questão do sobrepeso é correlacionada a isso. Sim, isso também está junto, né, Gabi? Porque nós buscamos, quando não é um fundo mais hormonal, mais fisiológico, né, uma tendência maior a uma obesidade, né, a gente vê ali uma busca da satisfação através desse conforto que o alimento me dá. E é uma busca que ela não está, nesse caso que a pessoa fica com sobrepeso, pelo fato da alimentação desregrada, quando é assim, porque a gente sabe que as pessoas podem ganhar peso por outras situações, né? Mas quando é nesse sentido aí, que a gente percebe e observa e realmente relato é esse, a gente vê o quê, Gabi? Que a pessoa está buscando a satisfação naquilo que... E ela não está nem com consciência, o comer consciente, porque eu sei... Eu trabalho com perda de peso, eu não vou falar que agora mesmo festas de fim de ano, gente, vamos comer tudo que a gente tem vontade de comer, vamos ser felizes, né? Porque é que nem eu li agora o outro dia e achei bem bacana isso, que não é o que eu como do dia 24 ali, do Natal até o Ano Novo, que vai me dar o ganho de peso, e sim o que eu comer do final do ano, que é o início agora do dia 1º, até o Natal do ano que vem. É isso que faz eu ganhar o peso. E essa questão do alimento, Gabi, ela entra muito direta na afetividade. Por quê? Porque ela é uma afetividade comigo mesma. Eu preciso estar bem para amar o outro.
Então, isso já engloba tudo, muita coisa, na verdade, né? Então, assim, ó, o quanto eu posso me doar para o outro, né? E a ponto de eu mesma me prejudicar. Então, se eu faço consecutivas alimentações, consecutivas refeições impensadas, fast food segunda, terça, quarta, quinta, seguidas vezes, e eu estou fazendo isso há meses, ou seja, por que eu estou me abandonando? Por que eu não estou me cuidando? Porque eu não estou me amando, porque eu não vou oferecer isso para quem eu amo. E por que que tem, Kelly, por que que a maioria, a gente até se brinca muito com isso, né? Na questão de que quando a gente separa, a gente emagrece. Porque, eu não sei se é um mito, se é uma verdade, vou até aproveitar para perguntar aqui, né? Porque a gente vê sempre falar e geralmente a gente vê pessoas que separam e que realmente emagrecem. Porque tem a ver diretamente ali com o emocional, com isso que tu tá falando, ou não tem relação? Com certeza, toda ganho de peso, perda de peso, ela tem sempre um fator de emocional junto, a nossa alimentação. Enfim, a emoção, ela está presente em tudo, né, Gabi? Tudo. E principalmente nessa questão. As pessoas tendem a se cuidar mais, umas perdem peso por sofrimento inicial, né? Sim. Mas aí toda aquela elaboração daquele término faz também com que a pessoa, além de ter aquela perda de peso inicial, também, às vezes, a pessoa começa a se cuidar mais, vai para academia, né? Sim. E fala-se muito sobre isso. Por que a mulher, em geral, que é muito vista nisso, né? Porque ela muda tanto, meu Deus, ela começou a fazer a atividade física, ela perdeu peso, ela começou a se maquiar melhor, se arrumar, porque ela começa a se olhar de novo. É bem aquilo que a gente estava falando que acontece nos relacionamentos. Eu começo a amar o outro e eu vejo o outro e eu me esqueço de mim, eu paro de me ver. E isso é muito doentio, muitas vezes, quando termina o relacionamento. E a pessoa fica numa insistência. Eu tenho casos de pessoas que eu conheço, Gabi, que estão há anos em sofrimento, em insistência por um relacionamento que a outra parte já deu término. A outra parte não quer mais. E por que a gente pensa assim, por que essa insistência? Aí alguns dizem, é maluco, né? É uma das primeiras coisas que se diz, né? Que isso, meu Deus, a pessoa... O que eu digo sempre, tá? Para pessoas que ou estão desse lado, que é menos favorecido, infelizmente, de estar nesse sofrimento, insistindo por aquele relacionamento que a outra parte não quer mais, tá? Tanto serve para a pessoa que está insistindo, como para a pessoa que está sendo insistida, né? Assim, ó, o que aconteceu nesse caso, Gabi, tá? E eu digo assim, ó, 100% de certeza. Tá? Essa pessoa que insiste, ela ainda não aprendeu tudo que ela precisava aprender com esse término de relacionamento, né? Então, ela sente um impulso, que é um impulso inconsciente, que a leva a querer aquela outra pessoa ainda, e ela insiste. Mas é um impulso do inconsciente, e a gente tem estudos que mostram isso, que na maioria das vezes eu preciso botar essa pessoa ali no consultório, ela está conversando comigo sobre aquilo, mas por que eu não aceito? Eu sofro, eu ainda choro, eu escuto músicas, eu tento encontrar noutra pessoa aquela, né? Aí eu pego e ali eu faço todo um trabalho de buscar novamente os significados que aquela pessoa teve para ela ou para ele, né? E ali aquela pessoa se descobre. Aí geralmente ela se descobre, olha, quanto eu me abandonei. Eu amei aquela pessoa mais que a mim mesmo. Isso contraria até correntes religiosas, porque várias correntes ali, né, cristianismo mesmo, né, amar o outro como a si mesmo e nunca mais que eu mesmo. Então, as pessoas, Gabi, nos relacionamentos amorosos tendem muito a se abandonar e enxergar só o outro. E aí nós vemos nos dias atuais, fala-se muito, Gabi, sobre o narcisista. E a gente coloca assim, mas o narcisista, ele é aquela pessoa que é egoísta e só olha para si. Aí eu te pergunto, e quero deixar essa pulga atrás da orelha dos nossos telespectadores, né? Será que aquela pessoa que está cega, dizendo que eu quero a todo custo e só olha para si mesma, para suas dores, será que ela também não está olhando só para si? Né? Será que ela também não está sendo um pouco narcisista, é isso? Com certeza, exatamente. Então, a gente tem que sempre olhar pelos dois lados da moeda, né? Os dois pontos de vista. Até porque, Gabi, se a gente parar para analisar bem, uma pessoa não tem culpa do que sente. Verdade. Eu não tenho um botão de liga e desliga, de dizer, a partir de amanhã eu me levanto desapaixonada. Que bom! Que bom que fosse, né? Seria tão bom assim, mas não é tão simples assim. Então, o que eu digo com isso é que as pessoas não se assustem. Eu estou apaixonado, perfeito. Ali está um grande canal de aprendizado.
Só precisamos procurar as pessoas adequadas para então falar, né, sobre esse assunto, para que todos venham a aprender. Que legal. E isso faz toda a diferença. Acho que é bem interessante a gente ter mais esse tipo de conversa, né? Que é sobre os relacionamentos, porque eu acho que hoje, onde a gente tem como... Depois a gente vai falar com vocês, tá? No próximo bloco sobre isso. Sobre essa facilidade, digamos assim, que a gente hoje encontra nos meios de comunicação, como a internet, né? Que chega na palma da nossa mão. Como a gente tem toda essa facilidade, o quanto faz diferença cada vez mais a gente ter aí o frente a frente, o olho no olho, né? Voltar ali, digamos que como era um pouco os anos atrás, né? Onde a gente tinha carta, né? Quem é dessa época aí, né? Então, esse tipo de coisa não existe mais e eu acho que faz muita falta e acho também que é difícil hoje a gente cada vez mais se relacionar. Mas esse assunto sobre a dificuldade que a gente tem de se relacionar, a dificuldade que a gente tem de se entregar para os relacionamentos, a gente vai falar com vocês daqui a pouquinho, logo depois do nosso comercial. É rapidinho, não sai daí, fica com a gente porque tá imperdível nosso programa de hoje, Estilo Sem Filtro, com ela, Kelly Jordana, psicóloga, falando sobre um assunto aí que todo mundo quer saber, que é relacionamento. A gente já volta.